encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado, a paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, que o Senhor esteja com você aí nessa hora, esses momentos que vamos passar juntos aqui. Hoje é dia 26 de março de 2021, sexta-feira, é o nosso culto de ensino. Esse culto de hoje deveria ter ido ao ar na sexta-feira passada, mas tivemos um problema técnico. E se você está vendo esse vídeo agora no horário que foi determinado, 19h30 como início, é porque tudo já foi corrigido e com a permissão de Deus nós faremos uma série de estudos que o nosso querido irmão evangelista Gilvan está nos dando. Ele começou ali já há 2 sexta-feiras atrás, falando
sobre o livro de Efésios, quando ainda podíamos nos encontrar fisicamente, pessoalmente. Mas esse estudo vai continuar sendo ministrado via online. Então, em poucos minutos, o nosso irmão evangelista Gilvan estará nos dando um pouco mais, informando um pouco mais sobre esse estudo de Efésios. O tema de hoje é Orando por Mais de Deus, e ele está baseado em Efésios 1, do verso 15 ao verso 23. Então, eu convido você a estar atento. Certamente Deus tem algo para falar aos nossos corações através da palavra dele. Então eu te convido a, nesse momento, nos juntarmos como igreja e fazermos uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos mais esse dia para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra, louvarmos o Teu nome. Que a Tua Palavra, Senhor, ela encontre guarida nos nossos corações, fala conosco, usa o Teu servo, o irmão Gilvan, e que esses ensinamentos nos ajude, Pai, a caminhar, essa caminhada que não tem sido muito fácil nesses tempos de pandemia. Eu oro por esse irmão, por essa irmã que está participando desse culto conosco, Pai. Abençoe esse lar, abençoe essa casa, tira a tristeza, Pai. Que a Tua Palavra possa trazer alegria, esperança, exortação, enfim, Pai, que a Tua Palavra faça aquilo que ela precisa fazer, porque ela mesma diz que ela não volta vazia, Pai. Nós cremos muito nisso. Esteja conosco nesses minutos que estaremos aqui. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós vamos cantar 2 hinos e aí nosso irmão Gilvan já vai seguir com o ensinamento. O primeiro hino que nós vamos cantar é o hino de número 88. Então, pegue sua harpa aí, cante conosco. Enquanto você pega sua harpa e encontra o número 88 aí na sua harpa, eu quero informar que nós somos a Igreja Assembleia de Deus, situada ali na Rua Bezerra de Menezes 146, Vila Nova Gerte. Nosso pastor é o nosso pastor presidente, pastor Eli Ramos, a quem nós agradecemos aí a confiança e a oportunidade de podermos chegar aí ao lar de cada irmão nesses tempos em que estamos fazendo esses cultos online. Então, abra sua harpa aí. E no 88. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o Teu amor revela-me enquanto eu aqui viver, até eu vir da vida ao fim. Revela no Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão, elevo a Ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do Teu amor, qual esplendor, me cercarão. O Teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador,
fervente gratidão elevo a ti, Jesus, Senhor do nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei do teu prazer, verás tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão elevo a ti, Jesus, Senhor do nosso coração. E quando for no céu morar e descansar nos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão relevo a ti, Jesus, Senhor do nosso coração. Glória a Deus. Ainda em continuação, irmãos, louvemos ao Senhor com mais um hino. O hino é o hino de número 155. E na sequência já estará com a palavra o nosso evangelista, irmão Gilvan. Imploramos, nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder divinal, poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder. Bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor, de pleno poder celestial. Teu poder, teu poder, teu poder, como óleo sim vem nos unir. Teu poder, teu poder, teu poder, Pai celeste, faze-nos fluir. Teu poder, teu poder, teu poder, tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder, com o fogo vem nos inflamar. Teu poder, teu poder, teu poder, e de toda mancha nos limpar. Teu poder, teu poder, teu poder, acresce os rios, ó Senhor, faze os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor. Teu poder, teu poder, teu poder, com a brisa queiras assoprar. Teu poder, teu poder, teu poder,
Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Glória a Deus. Com a palavra, nosso evangelista Gilvan. Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Obrigado, irmão Ronaldo, por esse tempo de louvor que tanto tem nos abençoado, mesmo nesses períodos em que nós estamos distantes por conta desse tempo tão singular que vivemos de pandemia. Graças a Deus que ainda temos o recurso da internet, da comunicação virtual, para que a nossa comunhão continue sendo real em Cristo Jesus e de uns para com os outros. Eu quero convidar você a abrir a carta de Paulo aos Efésios mais uma vez. Nós vamos dar continuidade no estudo dessa carta, hoje lendo o capítulo de número 1, a partir do verso de número 15. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, em Efésios, capítulo de número 1, a partir do verso 15, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Vamos orar mais uma vez e pedir que o Senhor nos dê entendimento da sua palavra. Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa oportunidade, por esse tempo de reflexão, de meditação na tua palavra, e reconhecendo que sem o teu Espírito Santo atuando em nossas vidas, nada podemos fazer, não podemos experimentar da transformação que o Senhor tem para nós. O invocamos e te invocamos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor se faça presente nesse tempo e em nossa vida, cada instante, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de falar com você hoje à noite sobre oração. Nós acabamos de ler uma oração paulina, uma de duas que Paulo faz e registra nessa carta que ele escreve aos crentes de Éfeso. Paulo está orando aqui no finalzinho do capítulo 1 e ele vai orar novamente no capítulo 3, a partir do verso 14 até o verso de número 21. Mas antes de entrar no conteúdo desse texto e entender o que Deus tem para nós a partir dessa porção das Escrituras, eu peço a sua licença para apresentar a você 5 considerações sobre oração. A primeira delas é que essa oração é uma oração feita da prisão. Nós sabemos que Paulo, apóstolo, ele está experimentando cadeias, conforme capítulo 3, verso 1 e verso 14, e capítulo 4, verso 1. Paulo está preso por conta de acusações que ele sofreu dos judeus, acusações que fizeram de Paulo um criminoso político.
naquele cenário, naquele contexto onde César era a única divindade que deveria receber a atenção de quem quer que fosse, os judeus acusam Paulo de estar promovendo um outro Deus, e isso faz de Paulo um criminoso político. Paulo está preso porque pregou a Cristo como Senhor em uma cultura onde prevalece o culto ao imperador. A segunda consideração que precisamos fazer sobre essa oração é que essa é uma oração reveladora do ser, do coração do apóstolo Paulo. Diga-se de passagem, toda vez que nós oramos, nós revelamos o nosso coração. Não só nessa oração, mas também em Efésios, capítulo 3, de 14 a 21, em Filipenses 1, de 9 a 11, em Colossenses 1, de 9 a 12, todas as orações feitas da prisão, nós podemos aprender muito sobre o que se passa na mente, no coração desse tão importante bandeirante do cristianismo, desse homem tão singular para os cristãos, o apóstolo Paulo. Mais do que isso, a gente pode aprender muito sobre o Deus em quem Paulo crê. Isso porque o tamanho do nosso Deus é perceptível, irmão e irmã, na forma como nós nos relacionamos com Ele em tempos difíceis. Deixa eu repetir isso para você, porque pode servir como uma importante lição para a nossa vida hoje à noite. O tamanho do nosso Deus, ele é perceptível na forma como nós nos relacionamos com Ele em tempos difíceis. Se você ler essas 4 orações, você logo vai perceber que Paulo não está pedindo por libertação, apesar de estar preso. Paulo não está pedindo por conforto em meio às suas tribulações. Paulo não está pedindo, irmãos e irmãs, por prosperidade material. Ele ora para que os crentes cresçam em amor. Ele ora para que os crentes cresçam em conhecimento. Ele ora para que aqueles irmãos em Éfeso e todos aqueles que fossem mais tarde ou que seriam mais tarde alcançados por essa carta pudessem crescer em sabedoria, em graça e no poder de Deus. Essa é a oração que Paulo está fazendo, mesmo sendo ele talvez a pessoa mais necessitada de oração. Interessante notar ainda que Paulo ele pede oração por si nessas cartas. Ele vai pedir que os crentes orem muito mais, para que ele tenha a liberdade que é para além das cadeias. Paulo ora pedindo que ele possa pregar o evangelho livremente, como convém a ele que faça. Deixa eu citar alguns trechos dessas orações paulinas para você hoje à noite. Em capítulo 6 de Efésios, versos 18 e 19, ele diz: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim. E aí Paulo vai dizer, ou vai sugerir, o que ele entende que seja um pedido de oração justo. Ele diz assim: com súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente como me convém falar. Em Colossenses capítulo 4, versos 2 a 4, ele também coloca uma exortação para que os crentes orem e intercedam por ele. Ele diz: perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. As orações de Paulo, elas demonstram de maneira contundente que o grande interesse dele, que o propósito de vida e de ministério desse tão importante apóstolo é glorificar ao Senhor, é glorificar a Deus, é glorificar aquele que o fez e o faz livre mesmo em meio
as mais difíceis tribulações. E eu digo mais, irmãos, se eu e você entendermos o que temos, a nossa posição em Cristo, as riquezas da graça dele derramada sobre nós, eu posso lhe garantir que aquilo que nós não temos ganhará um status de relevância, de coisa nenhuma comparado com aquilo que Deus já nos deu, comparado com aquilo com o qual Deus já nos abençoou em Cristo Jesus. A terceira consideração que eu preciso fazer sobre essa oração ainda é que essa é uma oração de intercessão. É uma oração onde quem ora não se coloca no foco da bênção de Deus. Quem ora intercede e coloca outros no foco, debaixo do holofote, debaixo dos olhos de Deus. Essa oração é, portanto, uma oração de extremo altruísmo. Porque uma coisa é você orar por outras pessoas quando tudo na sua vida vai bem. Outra coisa é a gente orar pelas pessoas e pedir bênçãos para outras pessoas quando nós somos os mais necessitados de bênção. Então, deixa eu sugerir para você um exercício. Mesmo que você esteja atravessando grandes dificuldades, grandes tribulações, eu sugiro que você continue orando e intercedendo firmemente por aqueles que também estão passando por dificuldades, sejam elas maiores ou menores do que as suas. Continue intercedendo e eu posso garantir para você que você encontrará o consolo, a paz de Deus, a esperança, da certeza de que temos um Deus que nos ouve, que conhece as nossas necessidades e que age quando Ele entende que é momento de agir em nosso favor ou de qualquer outro por quem a gente ore. Em quarto lugar, ou melhor, a quarta consideração que eu preciso fazer sobre essa oração, é que essa é uma oração necessária. Essa é uma oração colocada diante de Deus logo após Paulo ter dito o que ele acabou de dizer. Paulo aqui está agindo, meu irmão e minha irmã, como aquele pregador que acabou de pregar uma mensagem na palavra de Deus e ele sabe que se não for o Senhor para fazer com que o povo dele entenda aquela palavra, entenda aquilo que foi dito, ele terá pregado em vão. Então, ele ora porque acabou de dizer verdades profundas, verdades gloriosas. Ele acabou de dizer que o Pai é a fonte primária de todas as bênçãos, conforme o versículo de número 3 desse mesmo capítulo. Ele vai dizer que o Pai escolheu a igreja para a adoção, escolheu aqueles a quem também fez ou tornou a sua igreja para que vivamos em amor. O Pai nos predestinou para a adoção de filhos, para o louvor da glória da sua graça, conforme os versículos 4 a 6. Através do Filho, Ele nos redimiu, Ele nos resgatou, Ele nos revelou o seu plano eterno, um mistério que estava oculto, mas que fora agora revelado, e Paulo tornou-se inclusive embaixador desse mistério, versos 7 a 10. Por intermédio do Filho ainda, nós fomos feitos herança de Deus para o louvor da sua glória, versos 11 e 12. E Paulo ainda diz que o Pai nos selou com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa salvação, conforme os versos 13 e 14. Após dizer verdades tão profundas, é claro que Paulo precisa orar, Paulo precisa colocar diante de Deus aqueles a quem ele está se dirigindo, pedindo que eles possam compreender a profundidade das coisas que ele acabou de dizer. A quinta consideração que eu tenho a fazer sobre essa oração é que essa é uma oração onde Paulo intercede a Deus em favor de uma igreja para a qual ele dedicou considerável tempo do seu ministério e viu Deus operar poderosamente por intermédio dele. Você deve lembrar, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que Paulo passou mais de 2 anos ali em Éfeso, pregando a princípio
na sinagoga, até o momento em que ele já era ali uma pessoa não vista com bons olhos, e aí Paulo se dirige para a escola de Tirano, onde começa a pregar para os gentios. E pregando aos gentios, Paulo é usado por Deus tremendamente, de forma extraordinária. Os lenços dele eram levados até as pessoas enfermas ou aqueles que estavam possessos de espíritos malignos, e esses eram libertos, curados. Deus interviu e salvou muita gente por intermédio de Paulo enquanto ele pregava ali em Éfeso, enquanto ele estabelecia uma igreja frutífera que mais tarde viria a ser uma base importantíssima, uma base para as missões evangelísticas do apóstolo Paulo. Aquela igreja tornou-se, portanto, uma igreja de grande relevância. Então, tendo dito isso, tendo feito essas considerações, eu convido você a entender, a olhar para esse texto e a perceber o que está sendo dito aí pelo apóstolo Paulo através dessa oração. Essa oração de Paulo, ela constitui para mim e para você um extraordinário e muito melhor paradigma de oração em tempos de tribulação, nos descentralizando de nós mesmos e nos colocando a olhar para o próximo, para aqueles que estão mais necessitados, para o plano de Deus, para a sua igreja. Enfim, essa é uma oração que deve servir a mim e a você de modelo. Paulo orou para que a igreja experimentasse mais de Deus em seu conhecimento. Então, vamos olhar para o teor dessa primeira oração que Paulo faz em favor dos Efésios. Em primeiro lugar, meus irmãos e minhas irmãs, Paulo começa a sua oração agradecendo. Não há outra maneira de entrarmos na presença de Deus a não ser agradecendo, mas está muito claro aí no verso 14 e 15, onde ele diz: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós. Paulo começa agradecendo. Esse por isso que aparece aí no começo do versículo 14, conecta a oração de Paulo com aquilo que ele já afirmou, com aquilo que ele revelou. Por isso eu disse a vocês que essa é uma oração importante, que precisaria ser feita logo após Paulo ter dito que ele acabou de dizer. Paulo falou da obra da Trindade em favor dos Efésios, e mais do que isso, em favor da igreja, a obra redentora, a obra salvadora, a obra que manifestou a graça do Senhor e manifestou o fato inequívoco de que a Ele pertence toda a glória, de que a Ele pertence o louvor. O Senhor tomou a iniciativa de manifestar-se a nós. Isso é uma verdade tremenda, profunda, gloriosa, difícil para nós entendermos, é verdade, porque nós andamos em uma tentativa de nos justificar a nós mesmos, mas aí Paulo diz assim: foi Deus quem tomou a iniciativa, foi graça dele, foi misericórdia dele, e aí ele começa a orar. Ele tem que orar, porque somente o Senhor pode revelar isso ao coração orgulhoso dos homens. E Paulo dar graças e vai colocar aí elementos que estão presentes na fé dos Efésios, que são motivo de gratidão para ele. Ele vai dizer que, ouvindo também da fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, ele não cessa de dar graças a Deus por vós. Ele agradece pela fé, a fé que há entre os irmãos. Ele agradece por ter conhecimento de que há manifestações de amor para com todos os santos a partir daqueles crentes em Éfeso. Então, Paulo está falando aqui de duas virtudes essenciais à fé cristã. Lá em 1 Coríntios 13:13, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Então, note que fé e amor aparecem como virtudes centrais do
cristianismo, virtudes centrais da teologia paulina, que ele encontra na igreja de Éfeso e por isso agradece a Deus. Então, toda vez que nós nos deparamos com expressões de fé genuínas, com expressões de amor, também devemos dar graças a Deus por isso. Ele diz que há fé, há amor e por isso ele é grato a Deus. Esse amor aí que nós encontramos no texto é a tradução da palavra ágape, a tradução da palavra que faz referência ao amor divino. É como que Paulo estivesse olhando para a igreja e ele está enxergando algo que é da característica de Deus, o amor sendo manifestado no meio da igreja. Isso, querido, sem sombra de dúvida, é um grande motivo para agradecermos a Deus. Mas em segundo lugar, Paulo começa a sua oração agradecendo, mas prossegue a sua oração intercedendo. Perceba aí no verso de número 16, ele vai dizer assim, lembrando-me de vós nas minhas orações. Lembrando-me de vós nas minhas orações. A notícia que Paulo recebe acerca da fé, do amor daqueles irmãos, faz com que ele se lembre deles em suas orações. Ele então começa a interceder, ele começa a colocar pedidos diante de Deus em favor dos crentes de Éfeso, o que nós podemos entender que são pedidos para a igreja do Senhor, pedidos que dizem respeito a mim e a você. Então, se você quiser ir ao mais profundo do coração dos apóstolos, dos homens que andaram com Jesus, que foram comissionados por Jesus para levar a sua palavra, o que eles desejavam que a igreja experimentasse, pode estar revelado aqui nessa oração que Paulo coloca diante de Deus. Ele vai dizer aí, no verso de número 17, que a oração que ele faz em favor dos crentes de Éfeso é para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de revelação. Note que Paulo está pedindo que os crentes de Éfeso recebam de Deus aqui pelo menos duas coisas. Vos dê em seu conhecimento, isso é, Paulo quer que os crentes de Éfeso conheçam mais profundamente a Deus, e vos dê espírito de sabedoria e de revelação, que é o equivalente a discernimento espiritual. Muito embora a palavra espírito, que aparece aqui nesse texto e na sua Bíblia também está grafada com letra minúscula, o que, na opinião da maioria dos intérpretes, é uma referência ao espírito humano. Paulo, portanto, está dizendo que o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, dê a esses crentes em Éfeso o seu conhecimento e dê aos crentes de Éfeso o espírito de sabedoria e de revelação. Muito embora haja essa interpretação, também é possível que Paulo esteja falando aqui do Espírito Santo. Alguns estudiosos vão fazer essa sugestão. É possível que ele esteja fazendo alusão, por exemplo, a um texto de Isaías, capítulo 11, versos 1 e 2, que diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutífero, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Então note, lá em Isaías está dito, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, que fazem referência às duas coisas acerca das quais Paulo acabou de interceder, Paulo acabou de colocar diante de Deus, para que os crentes de Éfeso pudessem experimentar. O texto de Isaías termina dizendo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Se você ler ainda Êxodo, capítulo de número 31, verso 3, está dito assim,
e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo labor. Então, toda vez que os profetas, ou mesmo o grande legislador Moisés, falaram de sabedoria, eles falavam no contexto do Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus quem nos guia à verdade, conforme o próprio Senhor Jesus vai dizer em João capítulo 16, verso 13. Não os deixarei órfãos, mas enviarei o meu Espírito, o Espírito que vai guiar vocês a toda a verdade. Lembrem-se ainda que essa foi uma das primeiras preocupações de Paulo ao chegar lá em Éfeso e se deparar com aqueles 12 homens, aqueles 12 discípulos de João que ainda não sabiam sobre o Espírito Santo. Paulo vai até eles e pergunta: vocês receberam o Espírito quando creram? Em que batismo vocês foram batizados? No batismo de João. Mas vocês receberam o Espírito? Eles disseram: não, a gente nem sabia que tinha um Espírito Santo. E Paulo ora por eles e eles recebem o Espírito Santo. Conforme Atos 19, Paulo vai interceder para que aqueles homens recebam o Espírito Santo, e é o que acontece. Então, mesmo que essa teoria não seja comprovada, a gente precisa admitir que é o Espírito Santo quem nos guia à verdade. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, conforme o próprio Jesus nos afirmou. De modo que sem o Espírito Santo é impossível ao homem conhecer a sabedoria de Deus e ter revelação de sua vontade para a nossa vida. Agora, se a teoria é verdadeira, o que Paulo está fazendo aqui é uma oração por avivamento. Se é fato que ele está pedindo que os crentes de Éfeso recebam do poder do Espírito Santo, recebam do Espírito de sabedoria, Espírito com letra maiúscula, Paulo está orando para que eles tenham uma experiência pessoal com Deus. Paulo está orando para que eles tenham mais de Deus em suas vidas. E eu recomendo que você faça essa mesma oração hoje à noite. Enquanto você está assistindo esse culto, enquanto você está cultuando a Deus, entregando seu culto a Deus, enquanto você está voltando seu coração de maneira integral ao Senhor, de maneira completa, ore a Deus e peça ao Senhor que Ele se revele a você, que Ele dê mais sabedoria, mais conhecimento dEle a você, porque, queridos, isso é mais importante do que qualquer outra coisa que eu e você poderíamos desejar nessa vida. Mas perceba, Paulo começou sua oração agradecendo, ele prosseguiu na sua oração intercedendo, mas em terceiro lugar, ele vai concluir a sua oração refletindo, meditando, pensando ainda nas coisas que ele acabou de afirmar, nas coisas que ele acabou de orar, colocando diante de Deus a sua intercessão em favor dos crentes de Éfeso. Paulo, ele vai refletir. E ele vai refletir aqui no que nós podemos dizer que vem a ser uma vida cheia do conhecimento, da revelação e da sabedoria de Deus. E Paulo faz isso em pelo menos duas perspectivas. Em primeiro lugar, uma vida cheia do conhecimento, de revelação e da sabedoria de Deus resulta em iluminação dos olhos do coração. É isso que a gente vai perceber nos versos 19 a 23. E é claro, coração não tem olho. Nós temos olhos no nosso rosto, mas Paulo está fazendo uso de uma linguagem poética aqui para falar de mente aberta, capaz de perceber, de ver Deus se manifestando na vida da igreja. A experiência da abertura dos olhos do coração que Paulo deseja que os crentes em Éfeso experimentem é provavelmente
o mesmo que ocorreu a ele no caminho de Damasco. Você deve lembrar que Paulo era um homem zeloso da lei, Paulo era um homem guardador da lei, Paulo era cheio de boas intenções para com Deus, mas espiritualmente ele era cego. E Jesus precisou mostrar isso a Paulo, permitindo que o seu corpo físico refletisse o seu estado espiritual. Quando Paulo cai ali cego no caminho de Damasco, ele, na verdade, está se encontrando com o seu homem espiritual. Ele era cego, ele não podia perceber Deus, embora fosse tomado de um zelo profundo pela lei de Deus. Há pessoas, queridos, que têm esse zelo profundo pelas coisas de Deus, por Deus, mas não conhecem a Deus. Por isso que Paulo está orando, por isso que Paulo está intercedendo que aqueles irmãos tenham revelação, tenham a percepção da obra de Deus, do que Deus fez. Por isso que Paulo está refletindo nesses pedidos que ele acabou de fazer, falando disso em linguagem poética, metafórica. Paulo cai ali prostrado, você deve conhecer a história. Ele é levado até um lugar onde fica ali orando e jejuando, tentando de alguma maneira buscar a Deus, e Deus honra aquele empenho de Paulo, aquele desejo de Paulo de conhecer o Senhor, enviando até ele Ananias. E se você se lembra bem, em Atos 9, versos 17 e 18, está dito que Ananias foi, entrou na casa onde Paulo estava e, impondo-lhe as mãos, disse a Paulo, que até então era chamado Saulo de Tarso: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Você percebe a conexão? Os olhos deles foram abertos e Ananias chama isso de ser cheio do Espírito Santo. Quando Ananias ora, o texto prossegue para dizer que caíram dos olhos de Paulo como que umas escamas, e ele recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. Paulo agora reflete o estado do seu homem interior. Paulo agora consegue ver fisicamente, à medida que também teve uma experiência de abertura dos olhos espirituais para perceber a obra de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus para a vida dele. O que Paulo está sugerindo então com essa reflexão? Paulo está sugerindo que essa iluminação dos olhos do coração faz o crente ser imbuído de conhecimento salvador, dado única e exclusivamente pelo próprio Deus através do seu Espírito Santo, capacitando o crente para compreender três realidades atemporais e essenciais à salvação, conforme os versos 18 e 19. No passado, a esperança do chamamento; no futuro, a riqueza da glória da sua herança nos santos; e no presente, a suprema grandeza do poder de Deus operado em nosso favor. Mas deixa eu tentar explicar um pouco melhor o que vem a ser isso. Qual é a esperança do nosso chamamento? A própria carta aos Efésios sugere que nós somos chamados da morte para a vida, do senhorio de Satanás para o governo de Deus, da condição de filhos do diabo, isso mesmo, para a condição de adotados e inseridos na família de Deus, de uma vida de rebelião para uma vida de obediência a Deus, da escravidão do pecado para uma vida de santidade, da perdição e da condenação para a gloriosa esperança da glorificação. Foi para isso que nós somos chamados. Essa é, portanto, a esperança do nosso chamamento.
A riqueza da glória da herança de Deus nos santos faz, por sua vez, alusão aos remidos, a igreja, nós, os salvos. Nós fomos feitos herança de Deus, mais do que isso, fomos feitos para Deus, uma herança rica e gloriosa. E terceiro, sobre a suprema grandeza do poder de Deus que opera em nós, Paulo propõe uma segunda reflexão. Paulo vai falar aqui de uma vida cheia de conhecimento, de revelação e da sabedoria de Deus, que resultam em compreensão da natureza do poder de Deus. E sobre esse poder, Paulo faz 6 afirmações nesse texto que merecem destaque. Essas afirmações estão aí nos versos de número 19 até o verso de número 23. Afirmação 1. Esse poder, queridos, é sobreexcelente. Nada mais natural, afinal de contas, Paulo está usando um superlativo para falar do poder de Deus. O poder de Deus é sobreexcelente. 2. Esse poder tem como alvo os crentes, aqueles que creem. Nas palavras do apóstolo, o poder opera em nós os que cremos. Verso 19, a parte A. Isso nos remete mais uma vez a uma virtude cristã, a virtude da fé imprescindível para que possamos experimentar a operação do poder de Deus em nossa vida. 3. Esse poder é poder mais que qualificado. É um poder que é descrito aqui com pelo menos 4 palavras diferentes. Perceba aí. A primeira palavra. E qual a suprema grandeza do seu poder? A palavra no grego aqui é dunamis, que é o poder que é inerente à natureza daquele que o tem. Segundo, a eficácia. Essa é a segunda palavra que Paulo vai usar para falar do poder. Eficácia. A palavra eficácia aqui é energeia, de onde vem a palavra energia. Palavra usada apenas para descrever um poder não humano, seja ele divino ou diabólico no contexto das escrituras sagradas. Esse é, portanto, um poder de natureza transcendental, que vai além das capacidades humanas. Terceiro, esse poder é segundo a eficácia da força. A palavra força que aparece aí no texto é ixos, que fala de habilidade, de força, de vigor, de poder. E quarto, esse poder é segundo a eficácia da força do seu poder. A segunda vez que a palavra poder aparece aí, na tradução literal, escrita como poder, ela aparece como tradução da palavra grega kratos, que é um poder violento, um poder opressivo, que se mostra em ações únicas. Então, veja bem, a quarta asseveração sobre esse poder fala que esse poder é o mesmo que Deus manifestou em Cristo em sua ressurreição, glorificação e exaltação, conforme os versos 21 a 22, a parte A. Então, primeiro, esse poder ressuscitou Jesus dos mortos. Depois, ele coloca Jesus à destra de Deus, assentado à destra de Deus. E, finalmente, ele coloca o Cristo no trono, acima de todo poder, e coloca todas as coisas aos pés de Jesus. Então, se você não entendeu o que esse texto está querendo dizer até aqui, ou tantas referências ao poder de Deus presentes nele, o que isso significa para nós, pare aí por um instante e reflita comigo. O que Paulo está querendo dizer é que o poder sobreexcelente e mais que qualificado de Deus, que opera em nós, os que cremos, é o mesmo poder que arrancou Jesus do túmulo
que oprimiu a morte, os principados, as potestades, os poderes, e exaltou Jesus, lhe dando um nome acima de todo nome. E Paulo está dizendo que esse poder opera na igreja. Aleluia! Glória a Deus! Esse poder que ressuscitou Jesus é o mesmo poder que está disponível a mim e a você para a transformação da nossa vida, a semelhança da vida de Cristo, mas também para que sejamos instrumentos dessa transformação na vida de outras pessoas, através da pregação do Evangelho. Aleluia! Glória a Deus! Mas, em quinto lugar, esse poder ele foi entregue a Cristo de maneira final e irrevogável. Essa é a quinta afirmação que Paulo faz a respeito desse poder. Não só nesse século, mas também no vindouro, conforme o verso de número 21. E a sexta afirmação que Paulo faz é que esse poder é o mesmo que constituiu Cristo como cabeça da igreja, conforme 22, parte B. A igreja vai ser descrita aqui no verso 23 como sendo o corpo de Cristo e a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Isso sugere que a igreja está intimamente ligada a Cristo, que a igreja é governada por Cristo, assim como a cabeça governa o corpo, que a igreja não pode subsistir sem Cristo, assim como um corpo não subsiste sem a cabeça, que a igreja é a maneira como Cristo se move na face da terra. Se nós somos o corpo de Cristo, se nós somos governados por Cristo, as nossas ações manifestam plenamente a vontade dele na existência e no mundo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, vamos à parte final da nossa mensagem. Vamos à aplicação do nosso texto. Recapitulando o que dissemos até aqui, Paulo começou a sua oração agradecendo, continuou intercedendo e terminou a sua oração refletindo, meditando. Ele agradeceu a Deus porque ouviu falar que há entre os irmãos em Éfeso fé e amor. Ele intercedeu pelos crentes para que esses conhecessem mais de Deus através do espírito de revelação e de sabedoria. Ele refletiu na necessidade da iluminação dos olhos do coração e na compreensão da natureza do poder de Deus. A aplicação disso tudo para mim e a você é a seguinte: em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, ore como Paulo orou por você. Interceda a Deus. Agradeça a Deus se na sua vida houver manifestações de fé e de amor. Agradeça com todo o coração a Ele. E entenda que isso é dádiva dele, já que a fé é graça atribuída pelo Senhor a cada um de nós e o amor é a concretização dessa graça em nossa vida. Ore a Deus por você. Peça a Deus que Ele lhe faça grato pelo que Ele já fez em você e peça a Deus que Ele continue lhe concedendo que essas virtudes sejam cada vez mais presentes em sua vida, as virtudes da fé e do amor. E se porventura você entender que ainda não teve essa experiência de ter os seus olhos do coração abertos, peça a Deus hoje à noite, como Bartimeu, clame ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diga a Ele o que você quer que Ele te faça. Peça a Ele: Senhor, eu quero ver. Eu posso garantir a você que o Senhor é poderoso para abrir os olhos do seu coração para essas realidades espirituais que talvez você não compreenda ainda. Em segundo lugar, ore a Deus como Paulo orou por sua família. Meus irmãos,
A nossa família deve ser alvo constante da nossa intercessão a Deus. Paulo se enxergava, se percebia como parte da família de Deus. E por conta disso ele intercedia a Deus pelos irmãos em Cristo com esmero, com dedicação. Ore a Deus, ore ao Senhor por sua família, ore para que o Senhor conceda todas as condições para que o seu lar manifeste amor, manifeste fé. Ore para que você possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Ore ao Senhor, pedindo que a sua família experimente o poder da ressurreição de Cristo em suas vidas. Em terceiro lugar, ore como Paulo orou por sua igreja. Interceda pela sua família mais distante, pelo povo de Deus espalhado na face da terra. A igreja é, sem dúvida, o ambiente que reúne as pessoas através de quem esse poder precisa fluir. A igreja é, sem dúvida, um ambiente onde o conhecimento de Deus precisa ser expressivo, precisa ser denso, precisa ser quase palpável, para que qualquer pessoa no mundo que olhar para a igreja possa enxergar Deus no amor e na fé que ali são manifestados. Nesse lugar, queridos, sempre precisa haver iluminação dos olhos e conhecimento de Deus, que resultam em chamado, que resultam em transformação de pecadores em herança de Deus e manifestação do poder de Deus. Manifestação do mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então ore a Deus como Paulo orou por sua igreja, em favor do povo de Deus espalhado na face da terra. E para finalizar essa reflexão, estimulando você a orar, eu cito Spurgeon, o grande pregador da tradição cristã, da história cristã. Spurgeon dizia assim: rogue pela oração, ore até que consiga orar, ore para ser ajudado a orar e não abandone a oração, porque não consegue orar. Pois nos momentos em que você acha que não pode orar, é que realmente está fazendo as melhores orações. Às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto em suas súplicas e seu coração está quebrantado e abatido, é que realmente você está lutando e prevalecendo com Deus, o Altíssimo, em oração. Então, meu irmão e minha irmã, ore a Deus, ore a Deus, ore a Deus, ore por você, ore por sua família, ore por sua igreja, interceda ao Senhor nos mesmos termos que o apóstolo orou, agradecendo. Ore intercedendo que o poder de Deus, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, se manifeste na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua igreja. E medite em tudo isso como sendo dádiva de Deus, como sendo graça de Deus para todos aqueles que creem no seu nome. E que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa igreja em nome de Jesus. Amém e amém.